Antes de nós irmos para o texto que falaremos, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Hoje é dia de estudo bíblico aí na igreja de vocês. Também é dia de estudo na minha igreja. Eu venho da cidade de Governador Valadares, lá em Minas Gerais, uma terra quentíssima. Então eu estou sofrendo com esse frio aqui em São Paulo, é algo que eu estou me adaptando ainda. Mas nos dias de estudo bíblico a gente age um pouco diferente do que costuma ser no domingo à noite. No dia do estudo, a gente percorre mais a Bíblia, a gente lê mais textos, a gente fala sobre mais assuntos que geralmente não são falados tanto no púlpito, porque no púlpito a concêntrica é outra, o objetivo é outro. Mas aqui hoje nós vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer uma pregação com os irmãos, eu vou passar por alguns textos e nós vamos ver, texto a texto, versículo a versículo, o que nós podemos aprender a respeito desse assunto que vocês me convidaram para falar, que é a respeito dos propósitos de Deus para a família na evangelização. Deixa eu ver se é isso mesmo, propósito de Deus para a família na evangelização. Então, antes de eu chegar no primeiro versículo, no primeiro texto que nós vamos ler, eu queria ressaltar que quando a gente fala sobre família e quando a gente fala também sobre evangelização, algumas coisas já nos vêm à mente. Quando a gente fala de evangelização, vem aquele texto conhecido, aqueles dois textos, Atos 1:8 e Marcos 16:15. Atos 1:8 é aquele em que os discípulos se espalham para falar do evangelho em vários lugares, e Marcos 16 é aquele que é dito e de fazer discípulos por todas as nações, etc. Os irmãos conhecem o texto. Porém, nós vamos fazer diferente. Nós vamos falar de evangelização onde tudo começou, no livro do Gênesis. Lá começou a evangelização. E lá também começou a família. A família é algo que foi instituído e que nos é apresentado no livro do Gênesis, assim como também a evangelização, embora as pessoas não captem muito a ideia de evangelização no livro de Gênesis. Mas nós veremos isso. E é um livro muito interessante. O livro de Gênesis, os estudiosos dividem em duas grandes partes. Dividem do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 26, como a parte 1, a história primeira. É claro que dentro dessa primeira divisão há outras divisões. E dividem a segunda parte do versículo 27 do capítulo 11 até o capítulo 50, versículo 26. Também tem outras divisões dentro disso. Porém, o que nos interessa hoje vai ficar bem na dobradiça, bem aonde se divide da parte 1 para a parte 2. Nós vamos olhar por volta ali do capítulo 10 até o capítulo 12, o que é que a Bíblia nos diz sobre evangelização na família, qual que é o propósito de Deus para a evangelização na família. E o meu objetivo é que nós saiamos daqui hoje sabendo o seguinte, então guarda isso que eu vou te falar agora. Se você não se lembrar de mais nada, eu preciso que você se lembre disso. A evangelização é algo intrínseco àquele que é chamado por Deus e não é uma atitude opcional. A evangelização é uma atitude de adoração e isso se estende à nossa família. Então, a minha intenção é que isso fique bem claro, que a evangelização não é algo que a gente escolhe fazer ou não. A partir do momento que nós fomos chamados por Cristo, fomos transformados, convertidos por Cristo, a evangelização é uma ação que deve acompanhar toda a nossa caminhada e é uma ação de adoração. A minha ideia é pegar exatamente esse termo, adoração. Eu sei que vocês já falaram sobre adoração, aliás, já ouviram sobre adoração, e ainda assim no exemplo de Gênesis, também no exemplo de Abraão, que é até onde eu quero ir, mas eu gostaria de pegar isso num aspecto individual da família, só no seio familiar, e não de uma maneira coletiva, como foi a última palestra. Então nós vamos falar sobre isso. Evangelização não é algo opcional, e evangelização tem a ver com adoração. E para a gente começar, quando a gente fala sobre Gênesis, fala sobre família, vem logo na mente alguma coisa sobre descendência, ascendência, genealogia, que eu tenho certeza que você lê todas quando está lendo a Bíblia, não lê? Eu sei que não. Confesso que eu também já pulei muitas genealogias, às vezes a gente acaba pulando desses textos e acha que não tem nada ali, muito pelo contrário. Toda a escritura é inspirada por Deus e com certeza nós temos coisas a aprender ali. Então, para a gente poder começar a falar sobre evangelização mesmo, eu peço que você acompanhe na sua Bíblia. Gênesis capítulo 10, versículo 1. A gente vai começar por aí e nós vamos caminhar até no capítulo 12, mais ou menos.
Só que, óbvio, não veremos todos os versículos. Gênesis 10:1 vai dizer o seguinte, olha, são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-se-lhes filhos depois do dilúvio. Aqui a gente vai ter o início do trecho que é chamado de Tábua das Nações. Os estudiosos chamam assim, porque nós temos o relato aqui dos filhos, dos descendentes de Noé, daqueles que saíram da arca, e os filhos dos filhos deles, indo povoar a terra, enfim. A gente consegue ver essa genealogia aqui. E para que eu vou falar de genealogia? Para falar de evangelização. Que sentido tem isso? É o que nós vamos observar. Esse versículo ele começa a mostrar esses povos e ele vai até o final, até o versículo 9 do capítulo 11, mostrando um monte de gente que eram inimigos de Deus. Um povo que não pertence ao povo de Deus. Todos esses aqui, até lá no versículo 9 de Gênesis 11, pelo menos, é só gente que é inimiga de Deus. E eu vou provar isso para você, mostrando dos versículos 6 até o versículo 14 do capítulo 10 ainda. Eu vou ler esse versículo e em seguida eu vou explicar o que eu estou querendo dizer para os irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sineá. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, Naftuim, e o 14 vai dizer também a Patrocim, a Caulussim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Ok, tá bom. Todos esses versículos aqui, todos estes nomes difíceis de pronunciar, nomes difíceis de entender. Para que eu estou falando tudo isso aqui? Repito, é para mostrar que é gente inimiga de Deus. E aí eu vou explicar depois por que eu estou mostrando um monte de inimigos de Deus. Agora, é legal mostrar para vocês que quando fala sobre Misraim, essa é a palavra hebraica que significa Egito. E olha, depois que fala sobre Misraim, que é Egito, que é uma terra que todos sabem, que é um povo inimigo de Deus, que escravizou o povo de Deus, etc., vai trazer um personagem novo e um personagem que é muito importante para essa história primeira, essa história primitiva, que é Nimrod. Nimrod, aqui o texto vai dizer assim que ele começou a ser poderoso na terra. Parece somente mais um homem que ganhou poder? Talvez seja, mas não é somente isso. Nimrod significa rebelião, ou rebelaremos. O significado do nome dele é mais ou menos algo assim. E é dito que ele começou a ser poderoso na terra. Esse começou a ser poderoso na terra, meus irmãos, não pode ser entendido como alguém que democraticamente foi eleito num país ou numa organização internacional. Não é isso que o texto está dizendo. Porque fala-se no versículo 9 que ele foi valente caçador diante do Senhor. E esse texto, principalmente no original, ele significa como alguém que encara a Deus face a face, almejando enfrentar a Deus. Esse é o sentido de valente. E por isso, quando a gente lê que ele começou a ser poderoso na terra, a gente começa a pensar que essa escalada ao poder não foi algo tão simples. Certamente envolveu muito derramamento de sangue. Então, todas essas coisas não aconteceram de maneira pacífica. É bem certo que Nimrod derramou muito sangue, matou muita gente para que isso acontecesse. E por que Nimrod é importante? Porque é dito que o princípio do reino dele foi Babel. Babel foi o início do reinado desse cidadão, que depois conseguiu conquistar outras terras e assim foi adiante. Se você observar, ele foi para a Síria, Nínive, tudo isso é cidade que estava no governo dele, tudo isso cidade de gente inimiga de Deus. Então, esse era o rei do povo de Babel.
Esse é o povo, esse é o rei que governava aquele pessoal que tentou construir uma torre, aí no capítulo 11, que você pode ver na sua Bíblia. Meus irmãos, Deus havia dito, passado essa ordem, deu a ordem a Adão e depois a Noé, ele disse o seguinte: olha, vocês precisam se espalhar, povoar a terra, dominá-la e enchê-la. Então, o povo do capítulo 11, os babelitas, aqueles que eram governados por Nimrod, disseram: não, nós não vamos fazer isso, porque nós não temos interesse. Espalhar entre a terra, dominar a terra, seria um ato de adoração, porque é um ato de cumprir a palavra de Deus. Quando os homens têm a palavra de Deus, que era, vá, espalhem-se, e eles optam por não cumpri-la, eles estão dizendo o seguinte: eu não preciso da palavra de Deus, eu não preciso adorar a Deus. Porque quando nós descumprimos com a palavra de Deus, é exatamente isso que a gente faz. A gente deixa de adorar a Deus e começa a adorar a nós mesmos, pensando que nós sabemos o que é melhor, nós somos os senhores da nossa própria vida. Então, esses babelitas, todo esse povo que eu falei aqui, do capítulo 10 até Gênesis 11, pelo menos no versículo 9, e depois ainda tem um pessoal meio ruinzinho, vou dizer assim, é um povo que não adorava a Deus. E talvez você esteja se perguntando, o que isso tudo que eu estou dizendo tem a ver com evangelização? E aí eu vou trazer uma frase que fica bem claro isso. Famílias que não pertencem a Deus não evangelizam, e não evangelizam porque não adoram. Evangelização tem a ver com adoração, mais do que com salvação. Eu vou explicar isso. Deus disse para o povo se espalhar. Não é isso que Deus nos diz quando ele diz para que nós saiamos pelo mundo pregando o evangelho? Pois bem, Deus tinha dado uma missão para o povo, e a missão era: espalhem-se e falem a respeito de mim. Se espalhar e falar a respeito de Deus, ou seja, mostrar a glória de Deus em toda a terra, através do próprio ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, era um ato de adoração e, por conseguinte, um ato de evangelização. Isso mesmo, quando o crente se espalha, quando aquele que teme a Deus se espalha por toda a terra, ele leva consigo a mensagem do evangelho. Se não está levando, é porque tem algo errado. Então, meu caro irmão, minha cara irmã, se a sua família não tem adorado a Deus genuinamente, não pense em falar em evangelização ainda. Se a sua família, a sua casa, você, homem, líder do lar, você não tem conduzido a sua família à adoração, não espere ainda falar sobre evangelização, porque a adoração precede a evangelização, a adoração acontece simultaneamente à evangelização, e a adoração procede à evangelização. Ela vem antes, durante e depois. Isso é adorar, isso é evangelizar. Aqueles povos, esse povo aqui do capítulo 10, até onde a gente leu, eram povos que sabiam o que eles tinham que fazer, eles sabiam que eles tinham que se espalhar, mas eles não quiseram, porque eles julgaram a ideia deles melhor do que a de Deus, e então não quiseram se espalhar. Porém, olha aí na sua Bíblia, Gênesis 11, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Meus irmãos, o plano de Deus não pode ser frustrado. O propósito de Deus não pode ser frustrado. E veja bem qual é o tema da nossa palestra de hoje. Quais são os propósitos de Deus para a família na evangelização? Você tem certeza que vai se opor a Deus? Porque quando você não evangeliza, quando você e sua família se fecham num círculo e brincam de ser crentes, talvez espiões, que ninguém sabe que é crente, vocês estão se opondo à ordem de Deus de evangelizar. Eu também posso fazer isso. Quando eu falo vocês, é óbvio, meus irmãos, eu estou falando no geral. É porque eu estou conversando com vocês. Quando nós nos opomos à vontade de Deus e agimos como agentes, não deixamos de falar da mensagem do Evangelho, nós fazemos como esse povo,
que simplesmente se recusa a adorar, porque evangelizar é adorar. Acontece que muitas vezes a gente pensa que evangelizar é somente para salvar. E como eu disse, evangelização tem muito a ver com adoração. Talvez até mesmo tenha mais a ver com adoração antes do que com salvação, porque a gente prega a mensagem e nem todas as pessoas são salvas. Se for assim, então é um plano que se frustra, mas de modo algum. Deus é glorificado na condenação e na salvação. Então a evangelização tem a ver com a adoração, porque na evangelização a adoração não é frustrada. Ainda que uma pessoa não seja alcançada, não seja um dos eleitos de Deus, não seja salva, ainda assim Deus foi adorado pela pregação do evangelho, pela propagação da palavra da verdade, foi adorado porque a palavra de Deus em si produz louvor a Deus. É isso que a gente já começa a observar por aqui. Então, eu falei com vocês que a gente tem essa dobradiça do capítulo 11 para o 12, onde se divide a história do livro de Gênesis, e no versículo 26 do capítulo 11, encerra-se aquilo que é chamado de toledote. Esses toledotes são essas coisas, senhora, são essas as gerações de... São essas as gerações de... Isso são chamados toledotes. É a palavra que é utilizada no original para se referir a isso. São essas as gerações de... E são 11 toledotes. Agora, no versículo 26 do capítulo 11, a gente vai observar já aliás, versículo 27, essa outra parte da dobradiça, onde se encerra a primeira parte, que vai dizer assim: são essas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Então, repetindo, eu estou no versículo 27 do capítulo 11. Esse é o versículo que dobra a parte da história, indo agora para uma outra história, a história dos patriarcas. E agora a gente já falou sobre família, a gente já falou sobre como que essas famílias não adoravam a Deus, como que esse povo era um povo que não adorava a Deus e que não evangelizava, por conseguinte. Não evangelizar, eu quero dizer, não propagar o nome de Deus. Agora a gente vai observar num exemplo mais específico, que é no caso de Abraão. Por isso eu li o versículo 27. Mas a gente vai fazer o seguinte: vamos dar uma olhada no versículo 1, 2 e 3 do capítulo 12 de Gênesis. Abra sua Bíblia aí no capítulo 12. Vamos ver o versículo 1, 2 e 3. Está escrito assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 e 3 são estes os versículos. E a primeira coisa que a gente observa nesse versículo lido, o versículo 1, é que Abraão deveria se apartar da idolatria. Como assim? Onde está falando de idolatria aqui? Meus irmãos, é o seguinte: Deus diz que Abraão deveria sair da terra dele, sair da parentela dele. A parentela dele, isso quer dizer a casa do pai dele, da família que o pai dele era o líder, era uma família idólatra. Eu disse para vocês, meus irmãos, que a partir do versículo 10, mais ou menos, de Gênesis 11, melhorava. Sim, porque dos descendentes de Sem veio Abraão. É por isso que o povo de Deus, por vezes, é chamado de semitas, porque vieram de Sem. Mas, ainda assim, há resquícios da maldade humana. E quando chega em Abraão, a história muda. Gênesis é um livro de princípios e de recomeços. Assim como teve, no caso de Abel, depois Sete, e agora Noé, e então Abraão, aqui há um novo começo. Em Abraão as coisas começam a ser diferentes, e para isso Abraão deveria se apartar da terra de onde ele estava, da casa de onde ele estava. Isso é, Abraão, sai da guarda do seu pai. Agora é o seu momento, agora é a sua vez, e com você as coisas vão ser diferentes. E é isso que acontece. E eu disse que ele deveria se apartar da idolatria, porque
veja o que diz Josué, lá no capítulo, só um minuto, no capítulo 2. Deixa eu me abrir aqui também. Só um minuto. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, como algumas traduções, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Olha só, Josué contando a história e mostrando que os pais de Abraão adoravam a falsos deuses, aqueles que estavam naquela casa, estavam naquela guarida daquele líder, eram idólatras. Isso é o que a Escritura está dizendo. Então, Abraão tem que fazer isso. E olha, isso é meio complicado, porque talvez você esteja numa situação semelhante. Somente você da sua casa tenha sido resgatado por Deus. E é por isso que Abraão deveria iniciar um novo povo. Talvez você tenha sido tirado do meio da idolatria, tenha sido chamado por Deus para sair do meio das coisas que são comuns do seu lar, dos seus familiares, e a gente fica chateado quando vemos os nossos familiares, os nossos entes queridos caminhando apressadamente rumo ao inferno. Mas nós precisamos nos lembrar da graça de Deus e da soberania dele, porque ele preferiu nos levar para Canaã celestial, ao invés de nos deixar em Ur dos Caldeus. Meus irmãos, a mensagem que nós podemos entender disso aqui, de Abraão ter saído de um lar idólatra, é que, por vezes, Deus chamará um membro da família, Deus chamará somente a você, Deus chamará uma pessoa apenas, nem toda a família será alcançada. Mas aqui no caso de Abraão, o pai dele já havia falecido, não havia o que fazer. Mas é possível que no seu caso, na sua vida, ainda haja a possibilidade de pregação do evangelho. Então seja um adorador do seu lar. Adore a Deus acima de todas as coisas, viva uma vida de adoração para que as pessoas da sua casa percebam isso. Anuncie o evangelho a eles. Existe uma frase, e eu vou dizer essa frase está errada, equivocada, eu não vou nem entrar em detalhes, mas ela diz assim, olha, pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Não, você precisa pregar com palavras. Mas eu até entendo o que essa frase quer dizer. Ela quer dizer assim, olha, viva uma vida verdadeira, uma vida genuína. E isso é verdade, essa parte é verdade. Então, viva como um adorador e, tendo a oportunidade, fale do evangelho aos seus. Meus irmãos, Abraão não chegou a ver a promessa de Deus se cumprir por completo. Ele não possuiu a terra totalmente, ele apenas passou por ela e viveu como peregrino. Ele não viu a grande nação que saiu dele. Mas Moisés, o autor desse livro, ele escreveu para a grande nação que o próprio Abraão foi ascendeu. Os descendentes de Abraão era para quem Moisés estava escrevendo, que era o povo que estava saindo do Egito, e também nós que somos descendentes da fé. Então Abraão não viu se cumprir tudo isso, e é possível que eu e você também não vejamos muitas coisas se cumprirem. É possível que nós não vejamos os nossos entes queridos serem salvos, e muitos serão salvos. Meus irmãos, eu trabalho na igreja presbiteriana, na primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, e essa igreja tem uma congregação em Mauá, uma outra cidade aqui próxima a São Paulo, e eu tive o privilégio de conhecer e ouvir uma história maravilhosa lá em Mauá. Uma senhora, 91 ou 92 anos, foi convertida a Cristo. Após perder irmã, sobrinha, por conta do Covid-19, essa mulher de 91 ou 92, eu não me lembro ao certo, foi convertida a Cristo pela insistente pregação da palavra de sua filha.
ela, sem entender muita coisa, ela chegou, chamou o pastor em casa e disse assim: pastor, eu descobri que tudo que eu ouvi e aprendi está errado. Esses anos todos na igreja, da Igreja Católica Romana, ela disse: eu não aprendi nada, eu não entendi nada, está tudo errado, o que eu preciso fazer? E a primeira coisa que ela fez foi jogar todos os ídolos dela fora. Então, a filha que ela perdeu por conta do Covid, a sobrinha também que ela perdeu, elas não viram isso acontecer. Mas com 92 anos, essa mulher se converteu. Portanto, nunca é tarde demais para aquela pessoa que você tanto ora e tanto deseja ver ser salva pelo Evangelho. Nunca é tarde demais. A graça e o poder de Deus são suficientes para salvar o mais vil pecador. Por isso, não cesse de falar do Evangelho, não cesse de dar testemunho do Evangelho. Testemunho. Não cesse de ir até a pessoa e procurar uma abertura para apresentar-lhe a palavra de Deus. Mas confie que Deus é glorificado quando você anuncia a palavra dele. Quando você prega, quando você evangeliza, quando você fala do Evangelho, você adora a Deus e ele é glorificado. Eu, quando criança, eu não sou de um lar originalmente evangélico, cristão, mas quando eu era criança eu ia para a cidade da minha avó e eu ficava muito na casa de uma tia minha, presbiteriana. E na casa dela, eles sempre faziam um culto doméstico. Se reuniam em volta da mesa, faziam o culto doméstico, cantavam, liam um texto da Bíblia e falavam a respeito daquele texto. E eu sempre ficava assim, para que isso? Esse pessoal não vai na igreja já na terça, na quinta, no domingo de manhã e de noite, para que fica com isso? Mas eu não me incomodava, eu achava até legal, eu achava interessante como é que a fé desse pessoal era algo assim tão viva. E foi através disso que eu comecei a pensar a respeito do Evangelho. Logo quando Cristo tocou no meu coração, quando eu fui incomodado a buscar o Senhor, porque eu não faria isso jamais pela minha própria vontade, a primeira igreja que eu busquei foi uma igreja presbiteriana, porque o exemplo estava ali, eu entendia que aquilo ali era sério, aquilo ali era verdade. Então, talvez você não saiba, mas o seu exemplo, a sua vida, o seu estilo de vida de um adorador pode gerar frutos enormes que talvez você nunca vá ver, nunca vá ficar sabendo. Mas você também não precisa ficar sabendo. O que importa é que Deus seja glorificado. Então a gente observa que Abraão deveria se apartar da idolatria, em primeiro lugar, porque é impossível que haja evangelização onde não há adoração. Então ele sai daquele lugar, sai da parentela dele e vai viver uma vida conforme Deus estava dizendo. Em segundo lugar, Abraão deveria iniciar um novo povo, que é o que disse aí o versículo quando fala assim, olha, diz o versículo 2, de ti farei uma grande nação. Então ele seria pai de uma grande nação. E além disso, Abraão teria o nome engrandecido, diz o versículo 3. Deixa eu ler com os irmãos. Gênesis capítulo 12. Não, ainda é no versículo 2, que diz assim, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Meus irmãos, é interessante que quando fala sobre engrandecerei o nome, porque é exatamente o que o povo de Babel queria. Eles queriam ter um nome célebre, e Deus frustra o plano deles. Deus acaba com o plano dos babelitas. Porém, quando ele chama Abraão e diz, olha, Abraão, você vai fazer isso, 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 vai andar dessa forma, vai para a terra que eu vou te mostrar e tal, e eu vou te dar um nome. Percebe a diferença de quem se submete à vontade de Deus e cumpre com aquilo que Deus está dizendo para fazer? Enquanto os babelitas tentavam ter um nome, Abraão, que nem tentou, obteve um grande nome. Inclusive, é isso que significa o nome dele. É o pai exaltado, algo assim que significa o nome de Abraão. Então, Abraão recebe um nome por ele ter confiado e por ele ter cumprido com a palavra de Deus. Abraão entendeu o chamado e entendeu a missão. A missão era adorar a Deus. Aqui Deus está chamando não apenas um homem, mas um homem adorador. E a primeira coisa que ele faz, depois que ele sai por essa andança primária aqui, por essa primeira caminhada, é adorar a Deus. O versículo 7 de Gênesis 12 mostra isso. Diz assim, no finalzinho do versículo, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ali
se referia à terra dos cananeus. Abraão edificou um altar ao Senhor no meio de um povo pagão. E esse é o propósito de Deus para as famílias na evangelização. O propósito de Deus para a minha família e para a sua família é que, através da evangelização, nós edifiquemos altares ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, no meio dessa sociedade maligna. Esse é o propósito de Deus para a família na evangelização, que através da nossa família, outras famílias vejam a nossa adoração, vejam o altar que nós, com a nossa vida, construímos a Deus. E também com a nossa pregação, obviamente. Foi o que Abraão fez. No meio de um povo pagão, no meio de um povo que adorava deuses estranhos, Abraão erigiu um altar ao Deus verdadeiro e o adorou. Isso é, meus irmãos, cumprir com o mandato que Deus deu sobre a evangelização. Isso é sair por aí espalhando as boas novas, espalhando o nome de Deus e adorando a Deus. Por isso que evangelização tem tanto a ver com adoração, porque não se pode evangelizar se não adorar a Deus. Agora, esse trechinho que nós lemos, Gênesis 12, de 1 a 3, ainda nos mostra que Abraão seria bênção para todas as famílias da terra. O versículo 3 se encerra dizendo que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Meus irmãos, o evangelho é o cumprimento desta palavra. Se eu e você estamos aqui hoje pensando em coisas a respeito da palavra de Deus, é porque essa palavra aqui se cumpriu, de que todas as famílias seriam abençoadas por Abraão. Nós crentes na palavra de Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós fazemos parte da descendência de Abraão. Não a descendência sanguínea, como nessa genealogia que tem por aí. Não, mas a descendência da família da fé. E nós fazemos parte disso aqui. Eu e você somos cumprimento dessa palavra que Deus dera a Abraão. Portanto, você é prova viva de que Deus cumpre as promessas dele. Você hoje tem fé, louva a Deus, é salvo, é crente, é porque Deus cumpriu com a palavra dele de que abençoaria todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo, quando comenta sobre esse versículo, ele fala lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Se quiser dar uma olhada, veja lá. Gálatas 3, versículo 8. Ele fala assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. E lembre-se, quando fala gentil, a gente costuma pensar em outras pessoas, mas gentios somos nós. Que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Aí ele dá um espaço e diz assim: em ti serão abençoados todos os povos. Isso não quer dizer que todos os povos serão salvos, todas as famílias seriam salvas. Não, mas que famílias de todos os lugares do mundo seriam alcançadas pelo evangelho. Não que todas seriam, mas que de todos os lugares teriam famílias alcançadas. É isso que a Escritura está mostrando. E de fato aconteceu. O evangelho se espalhou, as pessoas se dispersaram pela terra como cumprimento da palavra de Deus, e agora, através da semente de Abraão, através dos descendentes de Abraão, se dispersaram para adorar a Deus e não para adorar a si mesmos. Por isso a evangelização tem a ver com adoração. Evangelização tem a ver com se dispersar, com se espalhar, com espalhar o nome de Deus. E por isso, um ato de adoração. Quando Paulo fala que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, a palavra grega que é utilizada ali, ela pode ser traduzida literalmente como pré-evangelizou. De uma forma que a gente não entende muito bem. Abraão foi evangelizado. Mas aí você vai pensar, nossa, mas Jesus Cristo não tinha encarnado, isso, aquilo, outro. Sim, a gente não entende isso muito bem, mas é o que o texto está dizendo. Abraão foi pré-evangelizado e ele creu nessa mensagem. Isso nos mostra que Deus sempre chamou, sempre salvou pessoas através da fé. A fé é aquilo que salva. Por isso, nós precisamos levar o evangelho às pessoas, porque é ele que salva, não somente as nossas atitudes, não as nossas boas obras, não os nossos atos, mas o evangelho. Por isso nós precisamos levá-lo.
e levá-lo como um ato de adoração. Nós somos chamados a ir a anunciar esse evangelho. E esse chamado, ele se estende à nossa família. Quando eu e você fomos convertidos a Cristo, nós nos comprometemos a também levar a nossa família a adorar a Deus. Ainda que nem todos sejam salvos, isso é um trabalho do Espírito Santo e tudo mais, mas é nosso dever ir pregar. E quando se converte, quando a pessoa é convertida solteira e ela se casa, ela tem que se casar com alguém que vá compactuar disso, que vá partilhar desse mesmo objetivo, que é levar o evangelho. Abraão foi, preste atenção nesse termo, ele foi para onde Deus o ordenou, levou consigo a sua família. Perceba que ele levou até mesmo Ló. Ló não era filho dele, era sobrinho, mas como o pai de Ló tinha morrido, ele virou o tutor de Ló, né? Ele tinha a guarda de Ló, vamos dizer assim. É o que acontecia naquela época. Então ele leva a esposa, ele leva Ló e ele leva também os funcionários que ele tinha, que eram parte da família, no sentido contextual aqui. Os funcionários eram pessoas da casa mesmo, eram servos. E ele leva para que esse povo também adorasse a Deus. Por isso nós precisamos ir também e levar a nossa família a adorar a Deus. Ir aonde Deus nos mandar, ir onde nós tivemos que ir, fazer o que temos que fazer, sempre levando a nossa família à adoração, a anunciar o Deus que nos leva a adorá-lo. No início, eu comentei com os irmãos a respeito de Marcos 16. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat se tem alguma coisa com relação à minha internet, que apareceu um aviso aqui que ela estava ruim. Mas pelo jeito está tudo ok. No início eu falei de Marcos 16, versículo 15, que é aquele versículo que diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse versículo, no meio acadêmico, ele tem provocado certas discussões. Aliás, deixa eu corrigir, não é o versículo que provoca discussões, né? É quem discute que tem discussão um com o outro. O versículo não tem nada a ver com isso. O problema é a gente. Mas no meio acadêmico tem muita discussão a respeito desse versículo. Alguns defendem que a tradução mais adequada ali seria algo no sentido de, assim, e quando vocês forem, pregue o evangelho a toda criatura, ou, e tendo ido, pregue o evangelho. Seria algo que tinha mais a ver com o nosso particípio e não com uma ordem, não como assim, vá, pregue o evangelho. Mas a gente não vai entrar nessa discussão. O fato é que, independente de qual seja a interpretação mais adequada, anunciar o evangelho é sim um dever de todos os crentes. Seja como ordem, você tem que cumpri-la. Seja como uma atitude intrínseca, como eu disse, você também precisa cumprir. É você ir, e onde você for, você levar essa mensagem. Assim como Abraão fez. Saindo, no meio dos cananeus ali, ele edificou um altar e adorou a Deus. Percebe? Isso é um ato evangelístico. É um ato de evangelização. Anunciar e falar do nome de Deus no meio de uma sociedade tão caída, tão pervertida como a nossa, sim, é um ato de evangelização. Por isso, quando você e sua família adoram a Deus, vocês estão evangelizando. Quando vocês evangelizam, vocês estão adorando a Deus. E um ato está ligado ao outro especificamente. Eu sou casado, acho que eu não mencionei isso aqui, a Késia, acho que dá para ver mais ou menos aqui aqui na foto. A Késia é minha esposa, ela tem uma amiga, colega de escola, do ensino médio, quando elas estudaram, que morava, ou mora ainda, não sei, ao lado de uma família da nossa igreja. E essa colega comentou com ela que todo dia eles escutavam, a família dela escutava a família desse pessoal da minha igreja cantando, fazendo culto doméstico, e que achava isso muito bonito. Por isso é importante que você e sua família adorem a Deus e que todos vejam isso e que constatem verdade na adoração de vocês, na nossa adoração, para que o nosso Deus seja glorificado. A gente não sabe muito bem como que a nossa vida de adoração a Deus pode impactar outras. A gente realmente não sabe. Mas eu sei bem que o mau testemunho, esse sim, impacta de uma maneira muito pior. Por isso, cuide para ser um adorador autêntico, verdadeiro, e não um hipócrita. É muito importante isso. Precisamos ir, e por onde formos, levar essa mensagem.
Você não pode, e eu também não, escolher se prega o evangelho ou não. A partir do momento que fomos convertidos a Cristo, pregar o evangelho é uma obrigação que nós precisamos cumprir. Se você é um crente verdadeiro, como eu acredito que é e espero que seja, você vai anunciar o evangelho por onde você for. E é importante que isso seja com uma adoração verdadeira a Deus. Anunciando essa mensagem para que mais pessoas possam adorar a Deus em espírito e em verdade. Se evangelizar, como eu disse, fosse somente para salvar, seria um ato falho, porque nem todos serão salvos. Mas eu repito, evangelização é um ato de adoração. Por isso, é um ato de 100% de assertividade, porque todas as vezes que Deus é adorado verdadeiramente na evangelização, o que precisava ser alcançado foi alcançado, independente se a pessoa é salva ou não. É por isso que nós precisamos evangelizar, como um ato de adoração. E eu, caminhando para a conclusão, eu vou trazer algumas aplicações finais, também práticas e rápidas. Homens, vou começar falando para os homens. Nós precisamos levar a nossa família à adoração. Nós precisamos levar a nossa família à adoração. Como eu disse no início, é impossível se falar de evangelização sem antes haver adoração. Nós precisamos conduzir a nossa família, esposa, filhos, aqueles que os têm, a adorar a Deus. Isso fará com que a nossa família seja uma família naturalmente evangelizadora. Naturalmente, com o decorrer do tempo e com a maturidade cristã desenvolvida, a nossa família será uma família evangelizadora que propaga o evangelho, que busca mais pessoas serem alcançadas. Isso é algo natural que acontece de uma forma também natural. Mulheres, auxiliem o marido de vocês nesse árduo labor. Nós, homens, somos falhos, pecadores. Graças ao Senhor, somos salvos e redimidos. Pelo menos falando aqui para o contexto cristão. Mas nós precisamos de auxílio. Se não fosse assim, Deus não teria dito que Eva seria auxiliadora. Por isso, auxilie o marido de vocês na adoração. Agora eu vou falar para jovens, solteiros, especificamente. Isso aqui é muito importante, e eu acho que é o mais importante. Depois de dizer que os homens devem conduzir a família à adoração, isso aqui está pá a pá, o que eu vou dizer. Solteiros, cuidado com o jugo desigual. Não pense que namoro evangelístico, isso não existe. Só se for para o reino de Satanás. Não existe essa de começar a namorar alguém para que então essa pessoa se converta. Na verdade, nem namoro devia existir, mas é o que está tendo por aí, é o que tem hoje, então vamos lá. Então, cuidado com o jugo desigual, não se envolva nisso, porque o casamento é uma instituição para adoração e para evangelização. Não se pode servir a dois senhores. 50% de um lar não pode adorar a Deus. Existem casos de pessoas que se convertem depois do casamento, e aí é outra história. Mas se você é solteiro, você tem a oportunidade de escolher, antes de casar, não entre no jugo desigual. Isso é um pecado. Você está atentando contra Deus e dizendo que quer desobedecê-lo, como um babelita que prefere construir uma torre para o próprio ego ao invés de um altar para o próprio Deus. Por isso, muito cuidado. Quem você vai escolher para te acompanhar é muito importante, porque se você é crente, evangelização é seu objetivo, adoração é seu objetivo. Como que você vai fazer isso com uma pessoa que não te acompanha? Uma pessoa que não comunga da mesma fé? Portanto, pense nisso. E era isso que eu queria dizer para os irmãos. Essas aplicações finais. Homens, levem a família de vocês à adoração, culto doméstico, ensino doutrinário, estudo da palavra. Mulheres, auxiliem o marido de vocês nisso. Com toda a sabedoria, falem a ele se estiverem falhando nessa atividade. Tentem incentivá-los nesse estudo. Enfim, vocês sabem o que fazer. E jovens solteiros, muito cuidado com o jugo desigual. Meus irmãos, era isso que eu queria dizer para os irmãos. A evangelização é um ato de adoração intrínseco a todos os crentes, e isso é propósito de Deus para a nossa família.